Bom dia, igreja! Que alegria estarmos juntos mais uma vez esse domingo aqui de manhã. Hoje teremos um culto muito especial com a Ju e o David ligando a gente aqui na adoração. Também vamos ter a pregação do Eduardo, que vai ser muito bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria dar um bem-vindo especial a você que está nos visitando. Se você não nos conhece ou está nos conhecendo agora por conta dos nossos cultos aqui online, deixa aí seu comentário aí no chat, deixa seu comentário no vídeo, entra em contato com a gente nas redes sociais ou pelo nosso e-mail. Vai ser incrível poder se comunicar com você, seja muito bem-vindo. E antes de começar, antes de continuar, na verdade, o nosso culto, eu queria fazer uma oração para que a gente pudesse aqui também estarmos com os corações unidos para a adoração que a gente vai ter logo em seguida. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse dia, por essa manhã. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa igreja, pelo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Pai, eu oro tanto, Pai, para que o Senhor nos ajude a cada vez mais conhecer o Senhor, Pai, e torná-lo conhecido em nossas vidas, em nossa família. Deus, torná-lo conhecido para os nossos amigos e para onde mais o Senhor quiser nos levar, Deus. Eu oro muito, Pai, para que esse culto seja um culto, Deus, que te adore, seja um culto, Deus, que seja honrável a Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo esse culto conosco hoje. Em nome de Cristo, eu te louvo, te oro e te agradeço. Amém. Então é isso. David e Ju, é com vocês, meus irmãos. Muito obrigado. Amém, irmãos. Estamos aqui para louvar o Deus eterno nessa manhã. Todo louvor, toda honra seja dada ao nosso Deus. Agradecer a Juliana por estar aqui para mandarmos essas canções para vocês. E vamos lá. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grandioso. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todos joelho dobrarão ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grandioso. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno.
teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Oh, bom Deus que olha por nós e conhece o meu viver e meus erros vem perdoar, me permite recomeçar. De manhã ergo a minha voz e a esperança me faz renascer. Teu amor é o que me faz andar, e tua graça é o que me faz sonhar. Bom é cantar ao Senhor, bom é viver pra te amar, bom é servir onde eu for, sentir teus braços me carregar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh, meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh, meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. De manhã ergo a minha voz e a esperança me faz renascer. Teu amor é o que me faz andar, tua graça é o que me faz sonhar. Bom é cantar ao Senhor, bom é viver pra te amar, bom é servir onde eu for, sentir teus braços me carregar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh, meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh, meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe
existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Bom dia, igreja! Hoje a gente vai falar sobre intimidade com Deus e eu vou orar. Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez pra gente. Bom, nós estamos aqui reunidos, que a gente não pode sair de casa, que o Covid acabe logo em nome de Jesus, amém. amém. Obrigado, Davi. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar, como o Davi já adiantou aqui, um pouco sobre intimidade com Deus. E vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e desafiar uns aos outros aqui em relação ao que a Bíblia fala sobre esse assunto. E quando nós começamos a pensar um pouco mais sobre Deus, Deus é um ser relacional e sensível. Deus não é uma força superior, Deus não é uma energia poderosa, Deus é um ser pessoal. Ele se relaciona, ele é sensível, tem emoções, Deus age, Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se ira, Deus ama, Deus governa, Deus cria, Deus salva. E o mais especial de tudo isso é que ele se relaciona conosco. Então hoje nós vamos inicialmente falar sobre o que não é intimidade com Deus, para depois nós podermos falar um pouco mais claro a respeito do que é
ter um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro com Deus. Não é intimidade com Deus um relacionamento seco, baseado em rituais, baseado em regrinhas, baseado em pode ou não pode. Quantos aqui hoje não estão nessa mesma situação? Eu não aguento mais ter que seguir regras. Eu não aguento mais ouvir que Deus está pronto para me detonar. Paulo, na carta aos Filipenses, nos conta como era o relacionamento dele com Deus antes de ter o encontro verdadeiro com Jesus. Paulo faz uma descrição da sua espiritualidade antes do seu encontro com Jesus. E lá em Filipenses, capítulo 3, do versículo 4 ao 6, nós vemos que Paulo diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se os padrões da religiosidade formal forem determinantes para uma intimidade com Deus, Paulo era campeão. Circuncidado no 8º dia, verdadeiro hebreu, da linhagem de Benjamim, perseguidor da igreja, fariseu. Tudo aquilo que a religiosidade judaica do Antigo Testamento determinava, ele cumpria. A construção de uma intimidade genuína com Deus exige renúncias. E a primeira coisa que eu preciso renunciar são os ídolos do meu coração. Todos nós estamos dispostos a abrir mão, a sacrificar, a fazer renúncias pelos nossos ídolos. E ídolo é tudo aquilo, seja coisa, seja uma pessoa, que rouba o lugar de Deus na nossa vida. Se a coisa mais importante na sua vida for o dinheiro, bens, prazer, relacionamentos, talvez você tenha um ídolo no seu coração. O ídolo tem um potencial muito grande de funcionar como um pseudo-salvador. E é aí que mora o grande perigo. Se o seu inferno existencial é a pobreza, qual é o seu pseudo-salvador? O dinheiro. Se o seu inferno existencial é a solidão, qual é o seu pseudo-salvador? São os relacionamentos amorosos. Um ídolo promete coisas que não pode te dar. Promete satisfação, mas ele não pode te dar. Promete plenitude, mas ele não pode te dar. E isso é grave, porque nós começamos a entrar num círculo de vazio e não conseguimos alcançar aquilo que tanto queremos. Um ídolo faz exigências. Um ídolo exige renúncias. Por um ídolo, nós somos capazes de renunciar tempo, família, Deus, coisas preciosas. Como saber se você tem um ídolo? Responda a essas 3 perguntas aqui. Qual é o seu desejo mais profundo? Quais são as coisas que você se vangloria? O que você quer obter mais do que tudo? Se as respostas para cada uma dessas perguntas não for Deus, Deus e Deus, talvez você esteja cultivando um ídolo no seu coração. Qual é o seu desejo mais profundo? O meu desejo mais profundo é a casa própria. Eu acordo sonhando com ela, eu durmo sonhando com ela, só vou me satisfazer no dia em que eu tiver a minha casa própria. Talvez o seu ídolo seja a casa própria. Em que você se vangloria? Eu acabei de concluir o meu doutorado. Olha só as minhas habilidades. Talvez o seu ídolo seja o seu currículo. Cuidado, porque os ídolos não são necessariamente coisas ruins, mas assumem um papel que não é dele. E se nós estamos dispostos a renunciar muitas coisas pelos nossos ídolos, o que temos que renunciar para termos uma intimidade genuína com Deus? Nós precisamos renunciar os nossos ídolos. De uma forma geral, para ter intimidade genuína com Deus, temos que colocá-lo como prioridade nas nossas vidas. Deus tem que ser o centro da nossa existência. Quando Deus é o centro da sua vida, as demais renúncias, como tempo, energia e dinheiro, se tornam consequências naturais e não é tão difícil assim. Na sequência da nossa leitura de Filipenses, nós encontramos 2 princípios. O primeiro deles é o de ter Deus como mais importante do que qualquer coisa, e o segundo, as renúncias como algo natural. Veja só aqui no versículo 7 do capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso,
considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Nós vimos aqui as renúncias que Paulo teve que fazer. O que para ele era precioso, ele renunciou para encontrar a Cristo. Paulo teve que renunciar a uma posição de prestígio no Sinédrio, teve que renunciar à estima de amigos e familiares e até mesmo à própria vida. Mas isso não era problema para Paulo. Conhecer a Cristo, ter intimidade com Cristo, era a coisa mais importante para ele, a ponto de afirmar que as demais coisas para ele era como esterco, comparado com a grandeza de conhecer a Cristo. Tudo aquilo que pode parecer valioso para você na sua vida, quando comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, são nada. E a chave para entender o que é intimidade com Deus está aqui no versículo 8, quando Paulo nos diz sobre a suprema grandeza do conhecimento. Perceba aqui que esse conhecimento que Paulo se refere aqui não é um conhecimento objetivo, simplesmente, no qual você adquire informações sobre a pessoa ou sobre alguma coisa. Esse substantivo que deriva do verbo conhecer, na Bíblia muitas vezes é usado no sentido de conhecimento íntimo e relacional. Por exemplo, se você pega uma versão da Bíblia na tradução lá de João Ferreira e Almeida, que é uma tradução numa linguagem mais antiga, e for lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, você vai encontrar o seguinte: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Adão obteve informações objetivas sobre Eva, e através dessas informações objetivas que ele obteve, ela ficou grávida? É assim que os bebês nascem? Claro que não. Adão teve um relacionamento íntimo com Eva. E a palavra que foi traduzida aqui sobre esse relacionamento íntimo foi a palavra conhecer. Na NVI, em Gênesis 4, versículo 1, está escrito assim, que Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou. Ou seja, a NVI já traz o sentido dessa palavra para nós, como uma relação íntima entre Adão e Eva. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui é que o relacionamento íntimo, profundo com Jesus, vale mais do que todas as outras coisas. E então nós chegamos aqui a um segundo ponto muito importante no nosso debate aqui em relação à intimidade genuína com Deus. Nós vimos que ela exige renúncias, que essas renúncias que ela nos exige são os ídolos do nosso coração, e ela também nos exige a renúncia da nossa própria vida. Eu sou cristão há 24 anos e conversando com as pessoas que já chegaram e passaram pela nossa igreja, percebi que existem pessoas que são atraídas a Jesus porque são simpáticas a Ele. Afinal de contas, Jesus foi um cara super legal. Tinha bons ensinamentos para a vida delas, tinha bons ensinamentos para conduzir a sua carreira, seu casamento, sobre a criação de filhos. E essas pessoas são atraídas a Jesus por serem simpáticas a Ele. Mas toda vez que querem dar um passo para mais perto de Deus, numa dimensão de intimidade com Deus, existe algum ídolo que aprende. Existe alguma coisa que está difícil de renunciar, que não conseguiu ainda abrir mão. Tais pessoas não conseguiram perceber ainda o que está escrito lá em Lucas 9, 23, quando Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Cruz é lugar de quê? De morte. Então Jesus está falando aqui: morra para si mesmo, morra para os seus ídolos, morra para aquilo que está te prendendo. E quando penso nessas pessoas que quando querem dar um passo na direção de intimidade com Jesus e que tem alguma coisa que as prende e que as impedem de caminhar nessa direção, eu me lembro do conquistador espanhol Hernán Cortés, quando em 1519, durante a conquista do México, na luta contra o Império Azteca, reza a lenda que uma das primeiras ordens que Cortés deu ao desembarcar no México foi para queimar os navios,
com o intuito de não permitir que os seus homens sequer vislumbrassem a chance de fugir. Seus soldados, amedrontados pela inferioridade numérica, não teriam mais como voltar atrás e desistir. Era lutar ou lutar. Quais são as caravelas que você precisa queimar hoje? Quais são os ídolos que você corre toda vez que a coisa aperta? Eu acho que já deu para sabermos o que é intimidade com Deus. Um relacionamento íntimo e pessoal com Deus através de Jesus. E o que vamos ver agora é de extrema importância para a nossa reflexão, que a intimidade transformadora com Deus, ela procede do próprio Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz assim, que não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Vamos inverter a ordem do versículo aqui para a gente entender. A justiça que nos permite ter relacionamento com Deus procede de Deus. Ou seja, para que possamos ter um relacionamento com Deus, nós temos que ser justos. Não podemos ter pecado na nossa vida. Mas como? Por nós mesmos? Não. Essa justiça procede de Deus. E para entendermos isso, eu vou explicar um conceito muito importante, que é a essência do Deus Trinitário, que é o amor. E entendendo isso, entenderemos que como que a justiça que nos capacita de ter intimidade com Deus procede do próprio Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, lá está escrito que Deus é amor. Ou seja, a essência do Deus Trinitário é o amor. E Deus é amor por quê? Por que Deus é amor? Deus é amor porque Ele ama. E Ele ama quem? A mim e a você. Agora, imagine o que existia antes da fundação do mundo. Não existia universo, não existia mundo, não existia nem eu nem você. Só existia Deus. Naquela época, Deus já era amor ou Ele se tornou amor após nos criar? Naquela época, Ele já era amor, porque a sua essência não muda. Então, naquela época Ele já amava? Sim. E Ele amava quem? Eu vou dar uma dica para você. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, no batismo de Jesus, ouve-se uma voz do céu que dizia, esse é o meu filho amado. Ou seja, Deus é amor porque Ele ama. E quem Ele ama desde a eternidade? A si mesmo, numa dimensão trinitária. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Deus Pai ama e glorifica o Deus Filho, que ama e glorifica o Deus Espírito Santo, que ama e glorifica o Deus Pai. Isso numa dimensão eterna. Ou seja, Deus precisa de você para ser amado? Deus precisa de você para ser glorificado? Não. Então Deus nos criou para receber ou para doar-se? Deus nos criou para que Ele pudesse se doar. Deus nos criou para receber ou para compartilhar-se? Deus nos criou para que Ele pudesse compartilhar-se. Ou seja, a essência do Deus Trinitário nos diz que Deus é um Deus que se compartilha, é um Deus que se doa, que a justiça de Deus nas nossas vidas procede do próprio Deus. E essa verdade nós encontramos em toda a Bíblia. Deus vem em busca do ser humano. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer ter intimidade conosco. Mas algo terrível aconteceu. O ser humano fez a opção pela independência, pela autonomia, pelo pecado. E quando fizemos essa opção, é como se nós falássemos, Deus, fica aí na sua, deixa que eu me viro sozinho, eu sei me cuidar, eu não preciso de você. E quando nós fizemos essa opção pelo pecado, as consequências estão aí diante dos nossos olhos. Dor, morte, sofrimento, violência. Mas isso não muda o fato de que Deus é um Deus de amor, de que Deus é um Deus que vem ao nosso encontro, que vem nos resgatar. E em Filipenses 3,9 diz, não tendo a minha própria justiça. Paulo está falando, eu sou pecador, eu não posso ter comunhão com Deus, eu não posso ter uma intimidade transformadora com Deus porque eu sou pecador. Não tenho justiça em mim mesmo.
não tendo a minha própria justiça, mas tenho a justiça que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Como que isso funciona? Deus nos criou num estado perfeito para ter comunhão com Ele, intimidade profunda com Ele. Mas nós optamos pela independência, por caminhar sozinho. Então Deus coloca em ação o seu plano de nos resgatar. Ele entra na história na pessoa de Jesus. Jesus morre uma morte substitutiva na cruz, morreu em nosso lugar. E o interessante é que no Éden, Adão e Eva, quando pecam, substituem Deus por eles mesmos. Eles tiram Deus do lugar de autoridade e se colocam no lugar de autoridade. Não é Deus mais quem faz as regras, eu faço as regras. Não é Deus mais que controla a minha vida, eu controlo a minha vida. E quando Jesus morre na cruz, ele desfaz essa condição. Ele assume o nosso lugar e morre por nós. Ele pega uma dívida que não tínhamos condições de pagar. Ou seja, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós devolvemos a Deus a autoridade dele cuidar de nós. E por meio dessa morte na cruz, por meio da justiça que vem mediante a fé em Cristo, podemos ter intimidade transformadora com Deus. Por meio de Cristo, naquilo que ele fez na cruz, todo o sofrimento que ele suportou, através disso, nós podemos ser chamados de filhas e filhas de Deus. E eu queria deixar aqui 3 perguntas para você refletir nesse momento de comunhão, onde como igreja celebraremos a ceia do Senhor. Nós reconhecemos que o sangue derramado naquela cruz não foi em vão. E por isso recebemos com alegria o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Aquilo que a cruz separou, agora eu recebo e uno dentro de mim. O sangue volta ao corpo, a vida volta a ser vivida através da minha vida. Então pense nessas questões aqui, nesse momento e durante a sua semana. Primeiro, você tem consciência que o maior interessado em ter intimidade com você é o próprio Deus? Que Ele te criou para compartilhar-se com você? Segundo, você tem consciência de que é Deus que se move na sua direção? É Ele quem está te buscando? E terceiro, o que você precisa renunciar para desenvolver uma intimidade mais genuína com Deus? Feche seus olhos e converse com Deus nesse momento. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e tão verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não temerá, não glorificará teu nome. Quem não temerá, não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, só tu és santo, pois só tu és santo, só tu és santo. As tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e tão verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não temerá, não glorificará teu nome. Quem não temerá, não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, só tu és santo.
só tu és santo. Amém. Muito obrigado, Edu, pela pregação de hoje, foi muito incrível. Eu quero muito agradecer também a todo mundo que está aqui conosco até agora no culto. E eu queria aqui dar alguns avisos sobre o que tem acontecido, o que vai acontecer ainda na nossa igreja aqui de Brasília, mas também nas igrejas do Brasil, né? Eu queria muito anunciar aqui para vocês que no dia 21 desse mês de junho, daqui, sem ser o próximo domingo, o outro, a gente vai ter um culto especial com todas as igrejas do Brasil. E a gente já queria avisar você que esse culto não vai ser transmitido aqui no nosso canal da Igreja de Brasília, vai ser a Igreja de São Paulo que vai estar transmitindo esse culto. E a gente vai dando mais detalhes no culto que vem e também por meio do WhatsApp até lá. Mas eu queria muito te pedir que você ore, né, por esse culto especial que vai reunir nosso país inteiro, todas as igrejas, todas as missões que estão acontecendo também vão estar lá nesse culto representadas. Vai ser um momento muito especial para todos nós. Outra notícia também, para quem não sabe ainda, nós temos tido umas lives no nosso Facebook, lives que têm sido muito inspiradoras e encorajadoras. Eu te aconselho e te encorajo a dar uma assistida, a ver o que nossos irmãos e irmãs têm transmitido ali profundamente ali dos seus corações, o que eles têm falado. Com certeza vai animar sua fé, vai te encorajar. Essa semana que a gente teve foi muito especial com o Lei e o Jorge também, Jorge Bittencourt lá de São Paulo, fazendo uma live. Enfim, fiquem ligados, tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito mesmo. E é isso, meus irmãos, eu queria muito desejar a todos vocês um ótimo domingo, um ótimo dia. Muito obrigado por estar conosco até agora e que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus eterno. Amém. Um poder que aquieta o mar, ó imensurável Rei, acima de tudo que eu pensar, ó incomparável Rei, a ninguém adorarei, senão a ti, ó indescritível, infalível Deus. O que me mantém é poder contar contigo. O que me sustém é saber que tu estás aqui. Chego a imaginar, no entanto, qual será a tua vez, se verei o teu semblante, assim como me vês. Alguns entre nós caminharam ao teu lado, viram curar, ensinar, cantar e até chorar. Foi um privilégio e tanto, mas enquanto eu viver, reconhecerei que é santo, pois feliz quem cresce em ver. Extraordinário Rei, um poder que aquieta o mar, ó imensurável Rei, acima de tudo que eu imaginar, ó incomparável Rei, a ninguém adorarei, senão a ti, ó indescritível, infalível Deus. Inigualável, insondável, imprescindível, inabalável, preciso, sincero, perfeito, exato, eterno, incontestável.